Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Ponto Espiritualidade para mais uma noite bacana aqui. Antes de colocar o nosso convidado na tela, o professor Marcos Queiroz, vou saudar quem já deixou uns comentários aqui no chat: Amenaide, Carla, Lília, Ângela Rebouças, Rosane, Caribé, Lindaci Coelho, Dalva, Darcy, Rita, Ricardo, Michele, Antônia, Tânia e todos mais que vão chegar e vão participar aqui conosco hoje, que também vão assistir amanhã ou depois, enfim. Um beijo no coração de todo mundo. Vou colocar aqui agora na tela o professor Marcos Queiroz. Seja bem-vindo, Marcos. Que coisa boa lhe receber mais uma vez aqui no canal. Você sabe que a casa é sua, né? O prazer é todo meu, Adriano. Eu fico muito satisfeito de estar aqui nesse canal que eu gosto muito, acompanho muito e acho que ele tem uma vibração maravilhosa, tem mensagens fantásticas para o crescimento espiritual da gente. Então, eu acho que eu estar aqui, para mim, é um prazer enorme. Nós é que agradecemos. E é por isso que nós trazemos pessoas como você aqui, para engrandecer o trabalho. Então, assim, a ideia é justamente essa, fazer um trabalho que agregue valor, agregue conhecimento, agregue coisas boas para as pessoas. Então, assim, prazer imenso. A ideia do título da live de hoje foi de professor Marcos, ele sugeriu o tema, eu achei assim excelente, a gente estava conversando aqui rapidamente nos bastidores, tem uma série de coisas que podem ser abordadas, poucas pessoas eu vejo se interessando sobre esses temas e pesquisando. Às vezes eu fico até numa bolha, assim, não tenho com quem conversar sobre isso, embora eu seja um curioso. Então vai ser uma ótima oportunidade de escutar a sua visão sobre a inteligência artificial, o caminho que nós vamos ter daqui para frente com a espiritualidade, tecnologias, etc. Então, vou passar a bola para você, vou ficar mediando aqui com o pessoal no chat, podem mandar as perguntas de vocês, os comentários, trazerem aí os seus saberes também. Agora, antes, eu gostaria que você se apresentasse rapidamente, brevemente, para quem não lhe conhece ainda. Ok. Então, eu sou arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, ensino desde 93 na Faculdade de Arquitetura, e sou interessado também em assuntos assim de física quântica, espiritualidade. Comecei no espiritismo em 79, me filiei à Sociedade Teosófica recentemente, né? Eu diria nem tão recentemente, que em 2016, e tenho me interessado também por Feng Shui, por radiestesia, trabalho com isso, né, dentro da arquitetura, trabalho com paisagismo, e agora há pouco eu estou estudando, pesquisando sobre Vastu Shastra, que é o Feng Shui indiano. Ele é anterior ao Feng Shui, estou fazendo uns cursos que eu consegui, estou traduzindo uns cursos, colocando no meu canal, e estou me preparando para começar a trabalhar nessa área também, de Vastu Shastra. Pois é. Tem, só para fazer uma deixa, pessoal, quem quiser conhecer mais do trabalho do professor Marcos, indique o seu canal, por favor, e além disso, as pessoas podem procurar aqui no Ponto Espiritualidade, ele já fez umas 4 ou 5 transmissões, ele fez umas 3 sobre Jung, se eu não me engano, Foi. teve algo relacionado ao Feng Shui, eu não lembro exatamente qual foi o título, mas ele abordou esse tema aqui, e, salvo engano, Geometria Sagrada. Não tenho certeza, porque foram tantos... Fizemos um trabalho com eu e Oscar, né? Meu primo. Lembra? Isso. Foi. Sim, claro, claro. Oscar já participou aqui umas 3 vezes conosco também. Então, assim, é contigo aí. Aproveita e indica o seu canal também, fala um pouquinho do trabalho que você faz e toca o barco. Estou aqui Beleza. para estar e interagir na medida do necessário. Bem, o nosso canal ele começou a ser ativado de uma maneira mais, assim, eu diria, cuidadosa e assim, didática, né, para um trabalho de cultura esotérica com a pandemia, né? Que eu fiz várias palestras, né, no período da pandemia que eram virtuais, e eu comecei a organizar e também trazer algumas que eu tinha feito presencialmente, eu repeti elas no modo virtual, e comecei a organizar isso no canal, e aí
comecei a fazer disso uma atividade mais constante e ele está tá crescendo. Sempre assuntos assim, tem tarô, astrologia, tem um pouquinho também de bioconstrução, bioarquitetura, e vários temas, né, assim, de teosofia, espiritismo também, tá. Bom, mas começando lá sobre o assunto, agradecendo a presença aqui de tantas pessoas, algumas até queridas, né, que eu já conheço, que eu consegui identificar aqui, eu poderia dizer a vocês que este tema, ele tem muito a ver comigo, porque o meu doutorado eu fiz sobre inteligência arquitetônica, né? Então, eu acabei estudando sobre a inteligência natural, e por isso que eu trouxe alguns slides brevemente no começo, para poder a gente entender o que é inteligência, e poder até saber em até que nível, até que condição a gente pode reproduzir, sintetizar, simular a inteligência humana. Essa parte de inteligência humana vai ter que ser breve, porque senão a gente não consegue avançar nas partes que a gente tem para tratar, que é de inteligência artificial e o futuro da espiritualidade, né? Então, assim, nesse estudo que eu fiz, eu até tirei algumas conclusões, já que em tese de doutorado você tem que trazer novidades, né? Imagine que na área de arquitetura eu tinha que trazer novidade também dentro de uma perspectiva psicológica. Eu tive até uma psicóloga na minha defesa, que é a Virginia Castrup, que ela tem uma cognição inventiva como tese também, e eu trabalhei muito nessa cognição inventiva, e acho que ajudou muito, né, nesse processo de entendimento de uma cognição que sai do processo só de mera representação do universo, mas buscando criação, buscando a invenção, né, da realidade, né? Bom, mas vamos lá. A gente começa, então, aqui com um slide que trata justamente de duas vertentes, talvez as mais importantes da inteligência, que são essas duas, né? Uma abordagem psicométrica e uma abordagem geral. Assim, resumidamente, o que eu poderia dizer assim, que a abordagem psicométrica é aquela inteligência que nós já conhecemos convencionalmente, foi quando surgiu mesmo o conceito de inteligência, lá no começo do século XX, quando na guerra era necessário que pudesse ser selecionado pessoas com capacidade estratégica, inteligência capaz de poder guerrear, etc. Agora, com esse clima de guerra e tal, essa palavra dá até um frio na espinha, né? Mas a gente entende que foi no começo mesmo, né, do século XX que havia essas preocupações. Mas a preocupação até anterior foi de tentar descobrir, né, os pais preocupados com os filhos, tentarem descobrir se os filhos estavam conseguindo acompanhar a média da população em relação ao seu desenvolvimento de aprendizagem. E aí foi que surgiu essa ideia do pensamento da inteligência e um fator que a gente chama de fator G, que é esse que aparece aí no meio, né, da abordagem psicométrica, né? Então, deixa eu ver se tem aqui, tem apontador? Não? A gente aparece aqui. Tem como colocar? Não, apontador não, mas eu não sei se o mouse, acho que não. Não, mas não tem problema não, porque os slides são todos sem necessidade, né? Eles não têm essa necessidade, eles se explicam muito facilmente. Então, aqui no meio a gente vê uma letra G e cercado por letras S. Na verdade, essa letra G é como se fosse o fator geral da inteligência, e os S são os fatores específicos, né? S é porque é específico, né, em inglês. E aí o que a gente coloca aí no meio, geralmente são aquelas coisas assim, que quando você desenvolve, várias outras desenvolvem junto. Então, aquele fator G, assim, um fator bem genérico que você, quando se apropria, vamos dizer assim, de uma capacidade de resolver problemas, você consegue também ter uma habilidade matemática, uma habilidade de outras questões que são relacionadas à lógica. E aí isso é um fator G que é considerado geral, né? E esse é que é medido no teste de QI. Mas com o passar do tempo, o pessoal começou a perceber que pessoas que têm habilidades nesse fator G, aliás, pessoas que não têm muita habilidade nesse fator G, têm muita habilidade em outras questões muito específicas,
Por isso que surgiu a ideia das múltiplas inteligências, inteligências múltiplas. Pessoas que têm uma habilidade sinestésica e vão para a área de dança, são inteligentíssimas nessa área, né? E a gente não pode negar que isso é um tipo de inteligência que algumas pessoas têm, outras não têm, algumas desenvolvem mais rápido, Uhum. outras menos. Sim, sim. E aí, para que a gente não precise aprofundar muito nessa questão, porque teria muito pano para manga, eu separaria nessas duas situações, né? E aí, nos outros slides, a gente tem, assim, essa ilustração que mostra uma pessoa bem forte aí, né? A gente está tentando fazer uma analogia do fator G da inteligência com o fator G do decátulo, que seria um fator G do decátulo. Se você lembrar que no decátulo, são 10 provas das Olimpíadas, que a pessoa pratica, né, e tem que ser bom em todas elas, geralmente, nessas provas, os fisiculturistas, eles treinam os músculos que são utilizados em comum em todas as 10 práticas esportivas. Então, por isso que o treinamento acaba sendo intensivo para aqueles músculos, sabendo que algumas das práticas esportivas do decátulo têm outros músculos que não esses músculos que todas elas têm em comum na prática. Então, comparando com o decátulo, seria mais ou menos isso. O fator G seriam esses músculos que têm em comum, são essas atividades que teriam em comum com as práticas, e que geralmente são as que fazem a gente sobreviver na vida, né? Porque, por exemplo, quem não consegue escrever, quem não consegue fazer um texto para poder responder uma petição, o advogado, ou uma pessoa que precisa escrever um texto para alguma da área profissional, ela não vai conseguir avançar em alguns aspectos. Infelizmente, a nossa sociedade exige um pouco isso, né? Então, assim, isso é mais ou menos o que a gente chamaria desse fator G, né? Coisas em comum. E aí o outro conceito associado a isso é covariância, né? Que é assim, quando a gente desenvolve uma dessas habilidades que estão dentro do fator G, as outras são desenvolvidas em conjunto. Então, elas variam em conjunto, por isso que é chamado covariância, né? E aí eu trouxe aqui só para ilustrar justamente a comparação que eu usei até na minha tese de doutorado, as 10 provas do decátulo moderno e 10 subtestes do teste de Wechsler, né, de QI. Então, é só um comparativo, a gente não, toda analogia tem seu limite, né? Então a gente só está colocando aqui como se fossem 10 habilidades que a gente teria que ter dentro do fator G e 10 habilidades do decátulo que a gente pratica em conjunto. Isso, depois eu comecei a encontrar outras analogias interessantes. Quando a pessoa vai fazer uma seleção para professor de faculdade, de universidade, às vezes ela tem 10 pontos, né? E aí o ideal é que ela estude o que há em comum que ele teria que falar em cada um desses 10 pontos. E aí, se você encontrar algum fator em comum nesses 10 pontos que tem que ser falados numa aula, que seriam pontos, na verdade, seriam temas, né, de aulas, aí você estuda muito aqueles pontos que tem em comum para que você já tenha assim, um tempo mais reduzido para estudar por 10 pontos, né? Então, em cada aula, você teria pelo menos parte dessa aula já em comum, estudada para todos eles, e outra parte mais específica, então é um pouco parecido com isso também. Mas, assim, eu estou dizendo tudo isso porque a gente vai perceber mais lá adiante, né, como a inteligência artificial tem a ver com isso que a gente está falando. Então, aqui mostrando, né, o G, habilidades genéricas, e o S, habilidades específicas. Mais uma representação aí. Vocês podem ver aí que tem partes em que você vê habilidade psicomotora, habilidade verbal, espacial, numérica. Em alguns pontos onde você tem em comum todas essas, um desenvolvimento que todo mundo tem que ter, e isso é o que é avaliado em um teste de QI. Mas, por exemplo, pegando um pouquinho a brasa para minha sardinha, esse S aí de espacial do lado direito, uma pessoa que quer seguir a carreira de arquitetura precisaria desenvolver um pouquinho de habilidades específicas que seriam espaciais e que estariam fora do fator G. Em outras palavras, o que eu estou dizendo assim, é preciso, mais do que ter um QI elevado dentro da perspectiva psicométrica, para poder trabalhar com arquitetura ou com alguma coisa que envolva espaço. Só para dar um exemplo interessante aqui, né? Com dança, a mesma coisa lá em cima com habilidade psicomotora. Com linguista, a pessoa que trabalha com ensino de língua, etc., no verbal aqui à esquerda, e o professor de matemática, por exemplo, na numérica aí embaixo, né? E assim por diante.
Bom, aqui eu trouxe uma imagem do Howard Gardner, que foi na década de 80, ele trouxe esse conceito, né, de que, como eu falei, pessoas que podem até ter um QI baixo, mas tem, porque o QI também não está revelando muita coisa. De certa forma, uma das coisas que eu defendi na minha tese foi que o QI ele não é muito preciso para avaliar essa questão da condição intelectual da pessoa. O QI serve até mais para poder exercitar a inteligência do que para avaliar, porque se você num dia não estiver bem, seu QI não vai dar uma resposta muito boa. E a depender do tipo de teste que seja feito, você tem respostas diferentes. Existem várias modalidades de avaliação de QI. Hoje em dia já tem uma mais avançada, mais desenvolvida, que o pessoal trabalha, né, muito, mas mesmo assim ela ainda não é tão precisa assim, né? E aqui só são uma enumeração das várias inteligências. Muita gente diz assim, poxa, se eu também quiser dizer assim que existe inteligência natural, existe inteligência espiritual, eu mesmo fiz até uma palestra no meu canal só sobre inteligência espiritual. Existe sim, mas o próprio Howard Gardner disse que poderiam ter em torno de, ele avaliou mais ou menos em torno de 700 inteligências. Mas ele disse que essas 700 inteligências, elas se combinam formando outras mais macro-inteligências e ficariam fora de qualquer capacidade de um pesquisador da área de psicologia estudar. Então, ele quis trazer as inteligências que, de alguma forma, teriam alguma relação com partes cerebrais. Então, por isso que ele separou nessas que estão aí. Depois ele acrescentou mais algumas e tal, como, por exemplo, a própria inteligência natural, né? E inteligência natural e outras modalidades. A própria inteligência emocional, eu vou voltar aqui, porque seria a inteligência que associa a intrapessoal e a interpessoal, né? Porque a inteligência emocional é uma relação de equilíbrio de você com você mesmo e de você com as outras pessoas. Então, juntando a intrapessoal com a interpessoal, você tem a inteligência emocional, que foi muito estudada por Daniel Goleman, que é esse aqui, né, que vocês estão vendo. Então, mas eu vou dizer a vocês que, depois de estudar várias vertentes de inteligência, a que mais me cativou foi essa, que é a de Robert Sternberg, que ele fala de 3 divisões da inteligência. E aí vai ter a ver com o que a gente vai falar agora exatamente. Porque a inteligência, essas 3 formas de inteligência que vocês estão vendo aí, elas, de alguma forma, têm uma relação com o organismo, né? Mais diretamente com o cérebro em si. E aí você vai ver, por exemplo, que nesse outro slide a gente tem a inteligência analítica, a inteligência criativa, a inteligência prática. A inteligência analítica é relacionada com o neocórtex, a criativa com o sistema límbico, que é ligado também às emoções, e a inteligência prática, que é do cérebro reptiliano, que está associada às ações diretas do que a gente faz, do que a gente pratica. Então, na verdade, elas foram evoluindo de cima para baixo, e vocês podem ver aqui na ilustração que a gente fez, que os cérebros eles estão definindo muito bem essas modalidades de inteligência. Isso tudo eu estou desenvolvendo para vocês entenderem que existe uma tecnologia orgânica, que eu costumo até dizer que é uma tecnologia divina, né? Para poder a gente conseguir esse tipo de inteligência nossa, que é uma tecnologia que a gente, né, como cientistas, os homens, né, de um modo geral, não vão conseguir reproduzir nunca. A verdade é essa. Então, assim, já dizia Kurt Gödel, né, que existe uma impossibilidade da gente conseguir alcançar a infinitude dos pensamentos, a capacidade de resolver todos os problemas. E mesmo nós que temos um cérebro que é divino, vamos dizer assim, porque foi criado por Deus dentro do processo criativo, né, a gente não consegue sintetizar uma célula viva. Se a gente não consegue sintetizar uma célula viva, dificilmente a gente vai conseguir criar um Android que seja perfeito o suficiente para que ele reproduza de maneira exata o que nós temos, né, no cérebro humano, no cérebro natural e tal. Agora, chegará perto? Sim. Chegará a 90, 99 ou 90 e tantos por cento? Sim. Se isso é suficiente para que a gente possa conseguir uma realização, um feito de poder fazer com que era o que a gente estava discutindo aqui, eu e Adriano, no instante, para fazer com que a gente reproduza um ser que possa abrigar uma alma, que possa abrigar um ser pensante
e que seja integrado com a alma e o espírito, essa é a grande questão que a gente ainda não tem como responder, certo? Porque isso, para isso acontecer, a gente precisa primeiro chegar lá e dizer, olha, foi possível, não foi possível. Ou até ter alguma informação espiritual, que eu acho que ninguém vai adiantar para a gente isso agora, porque ainda não estaria autorizado, mas com certeza poderíamos ter talvez algum espírito que soubesse disso, soubesse em quanto tempo falta para isso acontecer, tá? Então aqui eu trago uma ilustração que mostra todo esse conjunto de 5 possibilidades, né, da mente instintiva, mente emocional, mente intuitiva, né? Então a gente começando aqui por cima, a gente tem o tronco e o cérebro, né, na mente instintiva, aí tem o cérebro interno, a mente emocional, que é o sistema límbico, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, já detalhando mais a parte do córtex, aí a gente tem a mente intuitiva, a mente analítica, e por último o lobo frontal, que é a mente estratégica. Essas mentes todas estão associadas aos corpos sutis. Então pense que, por mais que a gente simule um organismo cibernético, que seja algo parecido com o que a gente chamaria na ficção científica de androide, a gente teria que fazer conexões com todos esses corpos sutis e teríamos que ter uma tecnologia avançada para isso. E aí é que a gente pode dizer assim, que precisaria ter o apoio de alguém fora da nossa realidade biológica, como até Adriano chamou a atenção, e realmente é algo que na transcomunicação já acontece, na comunicação mediúnica através de aparelhos eletrônicos, etc. Isso já acontece, o intercâmbio entre seres fora da matéria, do outro lado, ajudando a fazer o canal acontecer de um lado para o outro, né? Então, isso seria assim uma síntese que a gente colocaria da parte que cabe a gente falar sobre a inteligência de uma maneira hiper resumida, né? Eu trouxe aqui também até essa ilustração do lado que mostra um cérebro como se fosse um circuito integrado, né? Tentando reproduzir as conexões do cérebro humano. Uma coisa que, ao estudar, eu poderia também falar rapidamente, só para não deixar de falar, uma coisa que eu considero importantíssima, a gente, quando tenta usar lógica, ou tenta usar algoritmos, usar esquemas de redes neurais, repetindo o que acontece com o cérebro, utilizando nos circuitos eletrônicos do computador, a gente pensa que está imitando o cérebro. Porque, na verdade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente tem a nossa cognição funcionando, é completamente diferente dessa que a gente traduz através do mundo da representação. Então, a gente representa o cérebro através de lógica, através de indução, de dedução, mas a nossa natureza cognitiva é muito mais complexa do que isso. Muito mais complexa do que isso, e a gente não chega nem perto de reproduzir. Então, o que a gente faz quando a gente reproduz um cérebro utilizando essa analogia das conexões cerebrais, a gente está tentando chegar o mais perto possível dessa mente analítica que eu falei aqui, que é o número 4, né? O restante, as outras todas, dificilmente a gente consegue, porque a gente usa algoritmos. O que são algoritmos? Que seriam como se fossem receitas de bolo, seria como se fossem rotinas que dizem assim, faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo outro. Então, se a gente já sabe tudo o que precisa ser feito, já tem uma sequência do que precisa ser feito, não vai ter nada de novo. E nosso cérebro é criativo. Nosso cérebro é capaz de realizar mais do que algoritmos. Nosso cérebro é capaz de fazer também heurísticas. E as heurísticas do computador, que também são tentativas de simulação, elas são simulações muito distantes das heurísticas humanas. Você me permite dar um exemplo, Marcos, sobre isso que você está falando? Você me permite dar um exemplo? Olha que eu fiz um teste com o chat GPT há um tempo atrás. Estava fazendo alguns testes com ele. Aí eu disse assim, escreva aí uma poesia sobre o sentido da vida. Aí ele escreveu lá uma coisa muito clichê assim, mas até com algum grau de qualidade, nada assim de muito elaborado. Eu coloquei no grupo e disse assim, ele escreveu melhor do que a grande maioria das pessoas escreveria, não tenho dúvida. Agora, ele não seria capaz de criar uma metáfora da Lua, por exemplo, como Caetano Veloso fez, dizendo que a Lua é uma nobre porcelana sob uma seda azul. Isso não vai rolar para ele. Exato. Aí é que tá. Foi exatamente isso que você falou aí. Isso não vai acontecer, pelo menos não no momento.
Exatamente. É querer exigir demais, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu falei de heurística, mas não disse o que era heurística. A heurística, na verdade, é assim, se você está no... Vocês lembram daquela história de Arquimedes, que ele, para descobrir como conseguir calcular o volume da coroa do rei, para saber se as pessoas que estavam usando o ouro da coroa estavam roubando o ouro ou usando todo o ouro para fazer a coroa mesmo, ele teve a ideia de quando ele mergulhou numa banheira e a água transbordou. Aí ele disse, bom, eu vou... Como o pessoal pode estar usando um metal mais pesado que o ouro e que banhado a ouro, e aí a pessoa fica com ouro e faz uma coroa que por dentro não é ouro. Ele não vai também derreter a coroa para descobrir isso. Então, o Arquimedes descobriu que quando ele mergulha, a água transborda, então ele podia fazer isso para poder pegar a manha. Aí eles descobriu isso, teve a ideia e saiu correndo nu, pelado, né, dizendo eureka, eureka, descobri. E esse termo eureka que deu origem à heurística. Então, assim como existem os algoritmos que seriam sequências de ações que dariam para a gente chegar a uma conclusão final, já sabendo qual seria essa conclusão, a heurística seria algo que você não sabe qual é o final. Né? Então, por isso que indução e dedução não leva a gente a nada novo, mas a abdução ou a hipótese ou a heurística que nos leva a alguma coisa nova. E o que acontece com o processo do computador é mais ou menos o seguinte: nós aprendemos por um processo de indução. Aprendemos por indução. Vou explicar como é. Uma pessoa que é pequenininha, ela vê alguém abrir a porta, uma porta, virando a maçaneta e abrindo a porta, vê uma vez, vê duas vezes, vê três vezes. Aí, quando algum dia ela precisa abrir a porta, ela abre a porta na maior naturalidade. Isso é a forma natural que um ser humano aprende. Só para dar um exemplo bem básico, bem banal, e para ajudar a gente a entender. Isso é o processo de indução, do particular para o geral. Então, se ele viu várias vezes as pessoas abrindo a porta daquele jeito, ela conclui: quando eu quiser abrir a porta, aí vem uma lei, a dedução. Quando eu quiser abrir a porta, eu vou abrir a porta daquele jeito. Agora, pense que a gente, ao longo de toda a nossa vida, a gente passa por essa experiência de aprendizados espontâneos, que a gente nem percebe que eles estão acontecendo, porque são tão naturais. Já o computador, você tem que fazer isso de maneira artificial. Você tem que ter um big de um banco de dados, e graças ao avanço da internet, a possibilidade de utilizar com mais rapidez a internet, ter um banco de dados imenso em algum lugar, com informações diversas, respondendo a todas essas questões que a gente teria, digamos assim, tendo assim, todas essas coisas que seriam aprendizados indutivos dentro de um computador, é o que faz com que hoje a gente tenha inteligência artificial. Mas não só isso. Hoje o computador também aprende. Existe uma coisa, machine learning, que é um termo que se usa para se falar de um aprendizado do computador, que a gente vai falar aqui nos slides mais à frente, e é isso que faz a diferença toda. Mas tudo isso ainda é muito precário em relação à capacidade humana, porque, aproveitando esse slide, né, por isso que eu estou dando já até alguns spoilers de slides que vêm pela frente, nesse nível em que a gente está vendo aí da mente estratégica, por exemplo, e da mente intuitiva, o nosso computador e as simulações que se faz hoje de inteligência artificial jamais conseguem alcançar. Para que a gente possa alcançar isso, aí sim vai depender de alguém do outro lado, porque envolve uma tecnologia muito mais do que analítica, muito mais do que emocional. Porque hoje, até a simulação das emoções, os computadores já estão conseguindo, mas é uma simulação de emoção, não é uma emoção legítima. Certo? Então, isso tudo são coisas que ainda são conquistas futuras que eu não duvido que sejam possíveis, mas a última instância que está lá no búdico, né? Está lá no nível que é do inconsciente coletivo, essa daí, a gente aqui não teria condições. Teria que depender de alguém... Um acoplamento espiritual nisso daí. Exatamente. Com certeza. Isso aí, ok. Agora, deixa eu aproveitar, já vou lhe perguntar aqui. Provavelmente você vai responder isso ao longo da palestra, e se for o caso, você posterga a resposta. Certo. Mas, na sua opinião, o quão distante nós estamos da singularidade? Você fala da singularidade, o que da grande... Da inteligência artificial de dizer: olá, Marcos, agora eu me reconheço como um ser e a gente vai ter que conviver e negociar. Rapaz, isso é muito difícil de dizer, mas a gente
vai chegar muito perto, mas não vai alcançar. A verdade é essa, assim, de você ter... Será? Eu fico pensando sobre isso. Isso é perigosíssimo. É, Isso é uma coisa que eu vejo pessoas assim bem informadas, tipo Elon Musk, dizendo, pessoal, vamos frear um pouco o avanço aí, vamos tentar fazer uma regulagem, vamos conversar melhor sobre isso, estabelecer protocolos e limites. Então, é o que eu venho já há bastante tempo prestando atenção. Mas mas, eu quero a sua visão, e aí mas você é vai isso. falando ao longo da palestra. Por conta dessa necessidade de acoplamento, para que haja a individualidade mesmo, um ser espiritual tendo conexão com uma máquina e ele possa responder para isso, por conta de necessitar disso, é que eu acredito que isso só vai acontecer no tempo certo. A gente vai chegar até o máximo, máximo, máximo de simulação, como a Alexa, que responde a gente parecendo que é uma pessoa que existe mesmo, mas tudo isso ainda é simulação. O nível de individualidade mesmo só alcançará quando tivermos permissão para isso acontecer no nível de evolução mais avançado. Agora, chegar a 99,999% também já apresenta algum perigo, né? Por isso que a gente Sim. vê nas ficções científicas, desde, por exemplo, Não tem emoções, são frios, mas são inteligentes e se reconhecem como eu. Aí é que está a questão. Isso. Na ficção científica, a gente vê desde 2001, Odisseia no Espaço, aquele Hall, né? O computador Hall, e a gente vê também assim situações de seres inteligentes que se revoltam contra o ser humano. Isaac Asimov tem até as chamadas leis da robótica, né? Que diz que o robô teria que ser criado um programa de proteção que o robô ou o androide não seria nunca permitido a ele atacar o ser humano, né? E é isso que, de certa forma, norteia muita gente aí para tentar criar uma segurança em relação a um futuro desse aí, de poder ter uma máquina que se revolte, porque o fato de uma máquina poder se revoltar contra um ser humano não depende desse nível de intelectualidade, desse nível de individualidade que eu falei nesse instante, né? Que vai ser um estágio mais avançado ainda, né? Bom, aí eu trouxe... Só para eu tocar nisso daqui, repara, ó, teve um exercício militar nos Estados Unidos, eu não me lembro dos detalhes, mas a inteligência artificial tinha esse impedimento de atacar um ser humano dentro da simulação. Sim. E chegou lá um determinado comando que foi dado que ela não concordou e ela criou um subterfúgio para fazer o que ela queria sem descumprir a regra de atacar diretamente um ser humano. E na simulação ela atacou os sistemas de defesa de lá do local onde estava sendo simulado o processo. Então, assim, essa burla, essas variantes todas que tem dentro das possibilidades que a gente nunca consegue cumprir. Mas beleza, estamos numa conversa boa. No momento que isso aconteceu, isso já é algo para ser assimilado por quem vai criar, no sentido de avançar o sistema de segurança, né? Porque a segunda lei da robótica é assim, não poder fazer nada que resulte em alguma coisa que prejudique o ser humano também. Então, assim, não é só diretamente, mas indiretamente também, realizar alguma coisa que resulte num prejuízo do ser humano, né? Então, assim, tirar o oxigênio do ambiente. Eu não estou matando o ser humano, mas eu estou provocando a morte. É quase a mesma coisa. Exatamente. Bom, aqui a gente trouxe isso aqui rapidamente, só para a gente entender que hoje já existe o conceito de inteligência espiritual, e aí, nesse sentido, a inteligência espiritual é que eu digo a vocês que ela está acima de toda essa possibilidade de simulação, porque a gente já consegue uma simulação da inteligência que seria, parece redundante, mas a inteligência intelectual, a inteligência cognitiva, né? A inteligência emocional, aqui do lado, que se chega perto, repetindo determinadas situações que acontecem no sistema límbico, né? E a inteligência espiritual, que seria no nível mais profundo, né, do ser, que seria a alma em si. Porque a gente sabe muito bem, dentro de uma visão espiritualista, que a inteligência não está no cérebro, em nenhuma das partes do cérebro, né? A inteligência está acima de tudo isso, mas cada parte do cérebro serve de ponte para determinadas ações específicas, né? E essas ações específicas que são simuladas, né? Então, por isso que a gente tem que perceber a distância que ainda tem, por mais que a gente tenha um banco de dados absurdamente grande, né? A gente ainda não tem a condição. E outra coisa, a inteligência artificial consegue fazer mais rápido
muitas coisas que nós fazemos mais lentamente, com mais eficiência, mas não quer dizer que ela seja superior, porque simplesmente acelerar o processo não quer dizer que você esteja com inteligência maior. E, assim, também já teve quem que dissesse assim, que você não pode ter uma máquina criada por uma certa inteligência que seja mais inteligente do que quem a criou. Mas você pode entender que ela pode ser mais inteligente do que a média da população também, né? Porque a pessoa que criou foi capaz de criar uma inteligência artificial, deve ter uma inteligência acima da média, né? E aqui mais algumas informações que eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque senão a gente não chega nos slides, né? Isso aqui é uma informação, né, que é interessante também. Nem o QI, nem o QE, separadamente ou combinados, são suficientes para explicar a enorme complexidade da inteligência humana, nem a riqueza imensa da alma do homem e de sua imaginação. Então, o QS, que é a inteligência espiritual, junta os dois e vai mais além, né? Transcende, faz a conexão entre essas inteligências, né? Aqui eu trouxe, isso aqui era para aparecer um por um separado, para não ficar uma coisa tão pesada assim logo de cara, mas assim, eu trouxe só um apanhado, um breve histórico da inteligência artificial, mostrando que desde a mitologia grega já se falava um pouco disso, porque Vulcano, ele foi capaz, que é o deus do fogo, né, que forjava todas as armas dos deuses, ele foi capaz de criar uma criada mecânica, né, de ouro. Então, isso é uma coisa lá da história que é sempre que é lenda, é mito, né? Mas de qualquer forma já estava no imaginário, né? Da mitologia. E aqui um arquiteto Arquilus, né? De Tureto, eu não estou conseguindo ler direito, mas é Tureto, acho, né? Ele em 400 a.C., ele conseguiu forjar um pássaro robô. Isso é lenda, feita a vapor. Ninguém sabe direito se isso foi verdade, mas tem os desenhos, etc. Temos também o Hero de Alexandria, né? Com tem uma lenda do primeiro autômato que ele tinha sido criado por ele. O Leonardo da Vinci também, os diagramas que ele fez de um cavaleiro robô. Aí a gente tem também o Jacques de Vira. Não estou conseguindo ler direito. Está muito pequenininho aqui. Ficou pequeno mesmo, aqui agora. Jacques de... não está dando para ler realmente, não. Ele Mas criou foi um em Android. 1938. Ele criou um Android tocador de flauta. Eu acho que a gente tem como aumentar aqui. Consegui aumentar. Jacques de Vaucanson. Ele criou um Android tocador de flautas, né? E depois a palavra robô, que surgiu numa peça, né, do dramaturgo Karel Capek, em 1920. A palavra robô quer dizer, na verdade, serviço escravo, trabalho serviçal, né? Então, você vê que a associação da palavra robô já está assim, de um ser que possa ajudar a servir ao homem, né, e tal. E no filme Metrópolis, de 1927, o Fritz Lang, né, que é alemão, ele fez uma simulação de uma líder que existia, né, no imaginário dele, que é a Maria, e que liderou operários numa guerra e tal, e ela toda em androide, ela toda assim, como sendo uma androide, se reproduzisse a Maria que tinha morrido e tal, e aí ela é uma representação no cinema já de uma inteligência artificial. E o mais importante de todos, que é esse item agora aí, que é o Alan Turing, que é o famoso criador do computador, na verdade. Né? Ele é o responsável pela criação do computador. Ele criou as bases, né, da criação do computador em 1931, durante a guerra, tentando forjar um computador gigantesco, com um bocado de máquina. Né? Alguém talvez tenha assistido aquele filme Jogo da Imitação, que mostra ele tentando, foi até Benedict Cumberbatch, o ator que fez, tentando achar o segredo de uma codificação nazista, e quando ele conseguiu também desbravar todo um planejamento da guerra, né? E ele ficou famoso por essa história, né? Mas ele também é considerado o pioneiro da inteligência artificial, que só começou, de fato, em 1935.
O ano de 1935 é um ano-chave, onde vários artigos foram escritos sobre psicologia cognitiva, sobre... Já existia a psicologia behaviorista, mas surgiu também a psicologia cognitiva junto com a inteligência artificial, o conceito, né, de inteligência artificial. E uma coisa curiosa que eu botei aqui para lembrar de falar é o teste de Turing. O teste de Turing é uma coisa curiosa que, assim, segundo Turing, para você saber se você conseguiu chegar ao nível de criar uma inteligência artificial, ele dizia que você precisaria criar um ser que pudesse dialogar com alguém durante 30 minutos e a pessoa não saber distinguir que era um ser humano ou uma máquina. Podia ser por telefone, poderia ser, sabe? Na época não tinha celular, mas assim. Então ele criou essa regra e é interessante que hoje em dia já se consegue isso, né? Se você colocar uma pessoa para dialogar com uma inteligência artificial, já tem, né? Então ele, assim, pelo menos esse teste de Turing a gente já passa. E uma coisa curiosa que eu acabei vendo e achei interessante é que ele acabou sendo depois acusado, porque como ele tinha que guardar segredos sobre todos aqueles códigos que ele encontrou, ele depois foi acusado de espião, foi acusado de um bocado de coisa, depois descobriram que ele era homossexual, e naquela época isso foi uma coisa grave para ele, e ele acabou colocando cianureto na maçã e comeu a maçã, mordeu essa maçã e se suicidou dessa forma. O símbolo da Apple é uma homenagem a ele. Então, por isso que eu trouxe essa maçã aqui para representar isso, né? Bom, aqui eu trouxe aqui, eu não vou ler tudo, mas assim, eu perguntei ao próprio chat GPT, à própria inteligência artificial, quais seriam as coisas que poderiam atrapalhar o futuro da espiritualidade, as questões dentro da inteligência artificial. Eu perguntei as coisas que poderiam atrapalhar e as coisas que poderiam ajudar. Ele trouxe 3 coisas que poderiam atrapalhar e 5 coisas que poderiam ajudar. Isso eu achei interessante porque já mostra que as coisas que atrapalham podem até ser significativas, mas tem muita coisa que pode ajudar também e que a gente, se souber fazer uso, a gente consegue resultados bem interessantes. A primeira delas que pode prejudicar é a distração e a desconexão, né? Aquela coisa de você estar muito preso assim à tecnologia. Existe hoje até um problema de saúde mental que, né, se chama nomofobia, né? A nomofobia é o medo de você ficar sem o celular por muito tempo. Se você não consegue ficar 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos sem o celular, é porque você tem nomofobia. É uma coisa que já está sendo tratada em psicologia, né? E a gente tem esse problema. E quando a tecnologia começa a crescer em utilidade, como, por exemplo, o chat GPT mesmo que Adriano citou aí agora, o chat GPT, ele é a sigla de Generative Pre-Trained Transformer. Então, ele, quando foi criado, já tinha 100 milhões de pessoas usando em 2 meses. Então, foi uma coisa que cresceu estupidamente. E as pessoas que já são viciadas no celular, com certeza, em algum momento, vão ficar viciadas no chat GPT, né? A não ser que eles comecem a cobrar, como já fizeram com algumas inteligências artificiais usando imagem, e aí comece a exigir um custo, né? Mas isso é algo que é perigoso por vários aspectos. Por exemplo, o chat GPT, ele não é programado para dar referências. Então, já está acontecendo problemas judiciais porque você pode estar achando que aquele texto é original e não é, porque ele pega de toda a internet. Então, você pode pegar trechos grandes de passagens que são da internet e que você não teve autorização, né, não tem o direito autoral de utilizar. Então, isso já é um dos problemas, né? Fora que ele inventa coisa, viu, Marcos? Ele inventa coisa. Eu já perguntei algumas coisas, ele inventou bastante. Essa semana teve um caso marcante no judiciário. Foi um juiz de um dos tribunais de justiça aí do Brasil que botou o chat GPT para fazer uma sentença e ele inventou jurisprudência. Pois é. Uma confusão danada. E o juiz está respondendo um processo no CNJ. Então, assim... Então é isso. Na verdade, ele inventa numa coisa que se chama alucinação do IA. Porque, assim, como existe uma heurística
Por isso que eu falei que as heurísticas do computador são... o algoritmo é algo que é a linguagem do computador, porque é uma rotina, uma sequência, se fizer isso, se acontecer isso, sim ou não. Se sim, vai para um lado, se não, vai para o outro. Então, é a linguagem binária, é a coisa bem do computador. A heurística é completamente diferente da linguagem do computador, porque a heurística... por exemplo, você sabe o que é uma heurística? Dentro da minha área de arquitetura, ouvir música é uma heurística. Então, a música me estimula a criar. Então, pense que uma música não vai nunca mudar nada para o computador em relação à inspiração. Você tem que ter inputs no computador para que... Então, as heurísticas do computador são sempre artificiais, são sempre simulações. Então, se você põe para ele criar usando aleatoriedade, então você vai ter uma aleatoriedade criada e que não é verdadeira, e que está cheia de premissas falsas ou conclusões falsas, né? Então, por isso que acaba as invenções sendo falsas. Então, se eu disse a vocês que a gente aprende por indução, muitas vezes indução e dedução é o do particular para o geral, do geral para o particular, né? Se, por exemplo, eu digo assim, eu fui no Japão e vi que os gansos lá são brancos. Isso é uma coisa de Rubem Alves. Se eu vou para a África, os gansos são brancos. Se eu vou para a América, os gansos são brancos. Aí do particular, eu concluo no geral, todos os gansos são brancos, né? Então, eu criei uma lei. Aí eu vou na Austrália, vejo uma ave branca, do jeito que eu vi as outras, digo, bom, essa ave é branca e tem a configuração de um ganso, então ela é um ganso. Então, se todos os gansos são brancos, eu vi ali uma ave branca, que aí então é branco, então é um ganso. Então, alguém diz assim, não, mas se eu encontrar um ganso verde, aí ele vai dizer assim, não é um ganso, é um fanso. Então, a gente cria as teorias que são cômodas para a gente, e a indução tem seus limites, porque se aparece uma coisa nova, ela tem que ser reconfigurada. O computador não tem essa habilidade, né? O computador não tem essa habilidade, porque exige uma outra coisa que não é nem indução nem dedução. A indução diz que todos os gansos são brancos, e a dedução diz assim, se todos os gansos são brancos, aquele em particular é branco. Então, do particular para o geral, do geral para o particular. A abdução, que é uma coisa que o computador não faz, é a hipótese. É pensar assim, não, e se isso, e se aquilo, né? Então, será que poderia existir um ganso rosa? Ou será que poderia ter um com bico diferente? Isso aí é sair do padrão, sair da rotina, sair da caixinha, coisa que o computador não faz. Mas para chegar perto disso, a gente cria artifícios. Então, por exemplo, a própria randomização, a própria aleatoriedade que tem nas configurações dos computadores, ela é artificial. Então, não sei se vocês já repararam, quando você bota assim, para uma sequência randômica de música. Aí você vai, daqui a pouco diz, pô, a música anterior eu gostei. Aí eu disse, mas quando eu voltar não vai chegar na mesma música, porque é tudo randomizado. Mas não, quando você volta, você chega, porque ele tem uma operação matemática complexa que faz seguir aquela sequência. Não é uma coisa randômica. Então, a simulação de randomização. Então, por exemplo, quando a gente faz uma imagem fractal no computador, a gente está simulando a natureza na sua aleatoriedade. Mas a natureza é aleatória, mas o fractal não, porque tem um comando específico, tem uma lei de ordenamento, uma lei de crescimento que faz o fractal ou uma imagem caótica ser gerada para parecer caótica e ela não é, entende? Até o mundo natural também não é, mas é porque a gente está num nível tão complexo que a gente não consegue alcançar. Bom, mas voltando aqui, distrações e desconexões são uma coisa que prejudica, né, a espiritualidade. A substituição de relacionamentos significativos. Hoje em dia já está se trabalhando seriamente em criar seres artificiais que possam ter relacionamentos. Imagine que se uma pessoa tem dificuldade de interagir porque é antissocial e cada vez está crescendo mais o número de pessoas que se admitem antissociais, ela vai ter lá uma figura simulada para ser uma relação com ela. E não seria nem só uma relação tipo Alexa ou tipo um computador que dialoga com você, mas uma pessoa, um ser simulado ali. Imagine que isso pode ser algo pensado para o futuro. Então, pense o desastre que não seria isso em relação à interação das pessoas que precisam evoluir dentro desse caminho, né, de interagir com as pessoas de uma maneira melhor. E, por último, os desafios éticos e morais, né? Um deles a gente já falou nesse instante, de plágio,
a questão de você estar fazendo coisas que são equivocadas e nem está sabendo porque o computador não direciona a gente nesse sentido. Aí eu trouxe essas duas ilustrações aqui, que, de certa forma, nos trazem, né, uma inspiração em relação ao que foi falado antes, né? E em relação às coisas que podem ajudar, a gente tem o acesso à informação e conhecimento, que está cada vez mais ágil. Então, se a gente precisa de informações sobre até um campo espiritual, a gente vai ter muito mais informação. Hoje em dia está crescendo a capacidade das pessoas de entenderem um pouco do que há de comum entre as religiões. As pessoas estão desfazendo um pouquinho as barreiras que separam algumas religiões, justamente por isso, porque estão conseguindo perceber a religião comparada com mais profundidade. Os próprios sistemas de computadores estão conseguindo realizar a tarefa de comparar as religiões em aspectos muito parecidos que elas têm nos seus mitos, nas suas práticas, nos seus rituais e tal, mais do que o que o homem já conseguiu fazer. E isso está ajudando muito a romper barreiras, né? Por isso que está até surgindo uma era, hoje em dia, que eu até trouxe um livro aqui, que é esse aqui, ó, eu acho muito interessante, que é a era interespiritual. Então, a chegada da era interespiritual, que é justamente o caminho que a gente vai seguir, que é esse de a gente começar a perceber que mais importante do que os conceitos, do que a maneira como eu percebo a epistemologia religiosa, a maneira como eu entendo a minha religião, mais importante do que isso é a prática religiosa, é a prática espiritual, que muitos podem fazer juntos, sem aquele problema que existia antes da pessoa ter um preconceito tão grande de achar que o outro pode levar ela para um caminho não muito bom e coisas desse tipo, porque hoje, cada vez mais, as pessoas estão começando a perceber que uma religião, por mais que tenha pensamento diferente da sua, ela tende para o crescimento espiritual. Cada um segue o seu caminho espiritual, o caminho escolhido, né? E aqui mostrando, né, somente uma forma de ilustração, né, um Android aqui lendo, né, mostrando que ele já está tendo os caminhos de educação, de aprendizado, aqui um celular com um mecanismo de biofeedback. Esse globo era para aparecer depois, por isso que está atrapalhando um pouco, né? Mas é porque tinha uma animação o slide. Então, você tem aqui o biofeedback, que mostra se você está conseguindo alcançar o seu nível de anti-estresse, seu nível de tranquilidade, seu nível de profundidade na meditação. Existem já softwares que fazem isso, né? E a própria conexão entre as pessoas, né, mundialmente, pessoas que têm interesses comuns dentro da área espiritual. Eu conheço já uma escola, por exemplo, de educação e ecologia, de espiritualidade e ecologia, que trabalha tanto na língua francesa, na língua inglesa e na língua portuguesa. Então, reúne pessoas do mundo inteiro que falam essas três línguas. Então, eu já participei até de uma palestra que era trilíngue, né? Que tinha lá uma pessoa reproduzindo, né, no Zoom mesmo, a mesma palestra em várias línguas, e essas conexões estão sendo muito interessantes, e até pessoas assim de outras áreas, de outros locais do planeta estão conseguindo se comunicar, trazer sua sabedoria, né, para o mundo inteiro, fora que até o próprio YouTube já tem feito isso, né? Você pode assistir palestras de pessoas da Índia, de gurus fantásticos, e isso tem sido uma vantagem enorme também, né? E os outros dois itens que pode ajudar é o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e de interesse social e planetário, né? E assistência em tarefas mundanas, né? Então, assim, coisas que a gente não precisará mais fazer e tomar tempo, podendo dedicar um tempo a tarefas mais espirituais. Isso também, ao mesmo tempo que é algo que é uma ajuda, pode ser um perigo. Não sei quem assistiu um filme da Pixar chamado Wall-E. É um filme que mostra um robozinho. Muito interessante. Muito interessante, né? Ele cuidava do lixo planetário, e o planeta estava com tanto lixo que as pessoas tiveram que sair do planeta enquanto ele estava num processo de higienização, tendo que ser liberado do lixo para depois as pessoas voltarem, ou, se fosse o caso, encontrar um outro planeta. E o que era curioso é que as pessoas, como tinham tudo automatizado, as pessoas ficavam gordas, as pessoas não andavam mais porque usavam um aparelho, uma cadeira que flutuava, e isso também é uma coisa perigosa, porque
a ociosidade pode também criar esse tipo de problemas, né? A inércia, né? A gente não quer fazer as coisas do cotidiano que seriam repetitivas, trabalhos braçais, acaba criando uma inércia tão grande mental e física que a pessoa acaba não conseguindo, cria uma apatia fisiológica, que a pessoa acaba não tendo nem habilidade, nem capacidade para poder realizar as tarefas espirituais também. Então, esse é o grande perigo embutido no próprio processo de ajuda que poderia acontecer. Mas Eu tudo diria que poucas pessoas têm maturidade para isso, pouquíssimas. Exato. Então, assim, mas o que é importante que a gente diga sempre é que todo instrumento, por mais poderoso que ele seja, ele pode ser usado de uma maneira benéfica ou maléfica, assim, e a gente sabe que existe um cuidado espiritual no sentido de dar sempre a capacidade da gente de realizar coisas que estejam dentro da nossa condição de poder reverter. Se vai ter um ou outro que não consiga, obviamente não depende necessariamente de aquilo ter aparecido naquele momento ou algum momento depois. Porque mesmo no momento em que a gente estiver num alto nível de evolução, se essa evolução não é alcançada por todos realmente, porque às vezes a pessoa cresce numa área e não cresce em outra. E assim, isso varia de pessoa para pessoa, a área em que ela vai se desenvolver. Então, sempre vai ter uma pessoa que poderá fazer um mau uso de alguma coisa que chegue para a gente no momento certo. Então, é isso que a gente chama, é bom chamar sempre a atenção, certo? E aqui mostrando para a gente, né, a tecnologia que é muito útil para o equilíbrio da vida no planeta, né? E também as tecnologias assistivas que podem ajudar também pessoas com limitações para poderem também conseguir realizar sua tarefa na encarnação ainda aqui, diminuindo as limitações, né? Bom, eu trouxe essa ilustração para introduzir já os slides que vêm agora, que agora não tem mais texto, é só imagens mesmo. A gente trouxe isso aqui para lembrar que recentemente tivemos a última música dos Beatles, né? Now and Then, né? Essa música aí, ela só foi possível por conta da inteligência artificial. Não sei se você soube, Adriano. Não, Então, essa música, ela fazia parte de um projeto de 93, 94, quando foi criado o Beatles Anthology. E aí duas músicas foram lançadas que eram gravadas por John Lennon tocando piano em fita cassete. E Yoko Ono deu aos outros Beatles, né? Na época, George Harrison ainda estava vivo e eles fizeram aquele projeto, né, de Beatles Anthology que teve a música Real Love e a outra, não lembro agora, mas assim, teria uma terceira, mas essa terceira, que é Now and Then, estava assim, com muito ruído, porque o John Lennon cantava e o som do piano misturava com a voz dele. Aí, no ano passado, o Peter Jackson, que fez o diretor do Senhor dos Anéis, ele fez um documentário chamado Get Back, que incluía o Paul McCartney e Ringo Starr, né, nesse documentário, falando dos Beatles, e aí ele conseguiu uma tecnologia de inteligência artificial para separar algumas músicas que era assim, ele fazia o computador aprender o que era a voz de determinada pessoa, e ao aprender o que era a voz de determinada pessoa, ele separava a voz do resto. Então, quando isso foi possível, aí Paul McCartney disse, então nós vamos poder gravar agora Now and Then, porque a gente lá em 94 não conseguiu gravar porque a voz de John Lennon se misturava tanto, e aí eles conseguiram separar a voz de John Lennon do piano, e a voz ficou limpa, limpa, limpa. Depois você vê um documentário que tem de 12 minutos falando todo o processo, e a música, belíssima música Now and Then, que é usando tecnologia de inteligência artificial. E essa tecnologia de inteligência artificial, que é o machine learning, é o grande avanço da inteligência artificial, porque faz você, por exemplo, quando você quer perceber dentro da Amazônia, né? Onde é que tem árvore que foi desmatada, foi derrubada, etc. Então, tem toda uma leitura que é feita, assim, aprendendo o que é uma árvore derrubada, o que não é, e aí faz um levantamento muito mais rápido que antigamente, apenas num voo aéreo rápido. Então é uma tecnologia que vai
servir para todas as áreas e vai começar a ser, em larga escala, utilizada agora, né? Então, a gente só teve aqui um exemplo no entretenimento, né? E, assim, aí eu botei aqui, né, o termo que é Machine Learning e Deep Learning. Deep Learning é o aprendizado profundo. O aprendizado profundo é quando você pega esse aprendizado e vai mais a fundo, em detalhes. Então, você consegue fazer com que o computador aprenda determinadas situações, e depois ele reproduz, e depois ele separa, ele divide, ele explica. É como se fosse um professor, como se fosse um professor que não está só ensinando, um professor que está aprendendo, está fazendo uma pesquisa de mestrado e doutorado numa área, e aí você depois passa para a pessoa, né, da inteligência humana, aquilo que ele capturou, e depois vai ter o uso que precisar, né? Então, isso é muito interessante. Então, a inteligência artificial envolve hoje robôs, androides e humanoides, né, tentando repetir uma série de funções, né? Então, essa mesma do aprendizado, se a gente diz que hoje que inteligência não é só adaptabilidade em relação ao ambiente, porque isso, se a gente considerasse inteligência só isso, a capacidade de se adaptar ao ambiente e resolver problemas, etc., nisso aí o computador dá de 10 a 0 a gente, de alguma forma. Mas a capacidade de aprendizado, que seria um patamar à frente disso aí, o computador já está alcançando também. Então, o que é que nos resta? Nessa conversa aqui, a gente já está percebendo o que nos resta, né? Intuição artística, intuição espiritual, né? E subjetividades em geral. Isso aí, o computador não tem condição de gerar. Talvez no futuro, quando conectar com uma alma, conectar com a Atma, se for possível, lá pela frente, aí ele vai conseguir gerar tudo isso, né? Aí a gente tem aqui, ó, também a imortalidade, que é uma coisa que a tecnologia do IA está gerando. A imortalidade, como assim imortalidade? Pense que existem hoje pessoas pesquisando a possibilidade da simulação de um androide ser tão perfeita, tão precisa, que a pessoa transfira o seu corpo. Imagine. Agora, aí vai ter que, nessa hora, essa pessoa vai ter que, talvez, penetrar mais a fundo numa questão que muitas vezes digamos assim, é desviada pelos cientistas, ele deixa de lado, que é a questão da existência do espírito, né? Porque pense aí, se ele fizer milhões de tentativas e descobrir que ele não consegue transferir somente transportando um cérebro de uma pessoa para um outro corpo, ele não vai conseguir transferir a consciência da pessoa naquele outro corpo. E aí é que vai começar o problema, eles vão ter que entrar numa tecnologia. Então, é por isso que eu acho que, nesse ponto, a tecnologia vai exigir que os cientistas comecem a estudar essa parte. Pode ser até que eles consigam resolver alguns problemas e continuem acreditando que é a própria tecnologia deles que está permitindo isso. Como, por exemplo, o próprio Miguel Nicoleles. Uma coisa curiosa é que o Miguel Nicoleles é um grande cientista brasileiro que trabalha lá nos Estados Unidos, que trabalhou muito no período da pandemia aí, né? E ele foi a pessoa que conseguiu, na época da Copa, que teve aqui no Brasil, fazer uma pessoa tetraplégica dar o pontapé inicial. E ele nem teve muita repercussão, porque a Globo queria ganhar com isso, né, e não conseguiu fazer um acordo com ele, e aí passou muito rapidinho. Mas, assim, o Miguel Nicoleles, ele trabalha com essa possibilidade da mente atuar sobre máquinas sem precisar de nenhuma conexão de eletrodo. E ele já faz isso, já consegue fazer isso. Então, as conexões que ele consegue fazer da mente com relação... Ele é um sistema que ele explica pela quântica, física quântica, né? Então, pelo emaranhamento quântico, etc. Mas aí pense que daí para uma pessoa que ela existe com o seu corpo e faz um comando no exoesqueleto. Isso é um passo. Mas daí a ela deixar de estar no seu corpo e passar para um outro corpo, isso aí é um passo gigantesco que ele vai ter que aprender muito sobre como é essa conexão do espírito com o corpo. Pois é. Isso aí acho que a gente está bastante longe, mas eu vi uma coisa muito interessante hoje, curiosamente, aleatoriamente, não estava pesquisando sobre isso não, só que veio aleatoriamente para mim, foi um pai que desabafou no Twitter, né, atual X,
que tem um filho com 14 anos que tem uma doença degenerativa e em poucos anos ele vai perder a visão do olho. Sim. Aí Elon Musk pessoalmente respondeu esse pai, dizendo assim, olha, se serve de consolo para você, nós estamos em processo de desenvolvimento de um chip que, se for bem sucedido, vai reverter esse tipo de processo de cegueira e devolver a visão para as pessoas, etc, etc. Então, isso eu acho possível, não sei se em 10, 20, 30 anos, sei lá quando que isso vai acontecer. A gente até conversou sobre isso, né, no início Foi. aqui, fora do ar, até que ponto o transhumanismo vai avançar e quanto tempo nós vamos ter pela frente até chegar nessa condição transhumana. E ainda entre outros aspectos, aquele que não tiver na condição de transhumana vai ficar muito atrás dos outros humanos. Tem uma série de implicações aí, éticas e É. espirituais. Sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, fica aí à vontade. Não sei se era bem o escopo da palestra, mas é uma temática boa também para a gente conversar. Então, na verdade, isso é um avanço da biônica, inclusive, né? Porque antes a biônica, que reproduzia a natureza de alguma forma, tentando fazer com que as pessoas possam recuperar a mecânica de braço, perna, etc. E hoje já se, em vez de usar prótese, está se estudando a possibilidade de recuperação. E essa Uhum, possibilidade de recuperação é algo que a própria homeopatia tem trabalhado há muitos anos. Porque a homeopatia diz que, assim, você, mesmo estando com o seu organismo todo deteriorado, com as células destruídas, com toda, assim, tecido epitelial, tecidos gástricos, etc., você pode reverter porque nós renovamos a nossa célula assim, diariamente, né? E aí entra a fundo a questão espiritual, porque a gente sabe que o que garante que um nariz esteja no lugar onde é o nariz mesmo, a boca esteja no lugar onde é a boca, cada célula esteja no lugar onde ela deve estar, e cada diferenciação celular aconteça, são os campos morfogenéticos, que, como uhum, chama o Sheldrake, e são os corpos sutis que a gente tem, né? Então, uhum, se você trabalha a regeneração via sistema nervoso, via hormônios, via determinadas simulações de produtos que possam ser colocados, ou através de um caminho que é mais até sutil, porque você hoje em dia sabe hoje que ninguém mais atribui a meditação como mindfulness mesmo, como uma coisa que é religiosa ou budista, porque tem muitos cientistas pesquisando como atividade terapêutica normal de uma terapia comum. E aí você pode usar até a meditação no sentido de poder conseguir ter uma aceitação de determinada simulação de organismo, silicones, ou porque o silicone é a substância mais próxima que a gente teria para substituir o carbono da nossa constituição uhum, orgânica, né? Porque ele tem 4 valências, como o carbono, e você não consegue trabalhar de uma maneira simulada o carbono como o silicone consegue. Então, usar silicone, até o carbono em algum momento, e usar a mente, como o Nicoleles está usando, ainda que ele não tenha uma visão espiritualista, eles estão caminhando e vão dar outros nomes, e isso vai ser o nosso futuro, de alguma forma. Até onde a gente vai chegar, difícil saber, né? Mas a gente uhum, vai conseguir avanços incríveis nessa área também, né, de substituição, de regeneração, né, porque a uhum, regeneração é uma condição biológica de autocriação, e você consegue fazer com que essa autocriação aconteça entendendo melhor esse mecanismo. Então, por exemplo, antigamente dizia que você destrói uma parte do cérebro, ele não recupera nunca mais. Sabe-se hoje que pelas células-tronco existe a época certa, o ano certo da vida do indivíduo, experiências que foram feitas até com passarinho, com a espinha dorsal do passarinho, descobrem que em determinada época as células todas se renovam e se reconstruem partindo da célula-tronco. Então, se a pessoa dominar isso, imagine, vai ser possível recuperar muito mais o organismo de tempos em tempos do que a gente uhum. consegue hoje, né?
Fora a gente uma coisa... tem só um segundo aqui, Marcos, por favor, só para valorizar os comentários das pessoas, e tem alguns comentários interessantes aqui. Tanto Miriam quanto Andréa, em síntese, elas estão falando aqui que elas enxergam a inteligência artificial como um caminho para a gente chegar na espiritualidade. Rita, corroborando aquilo que você falou anteriormente, ela diz assim: a tecnologia só precisa estar ao nosso serviço, só precisamos entender isso. Infelizmente, atualmente, a tecnologia está escravizando o ser humano. Aquela imagem sua da pessoa acorrentada ao celular é meio que um resumo disso, e as consequências neurológicas e as consequências para o desenvolvimento infantil têm sido terríveis em função do uso de celulares, enfim, mas isso aí daria uma conversa de 2, 3 horas só para isso. Mas, e por fim, Vanessa, que é médica homeopata, ela corroborando também o que você disse aí, diz que a homeopatia estimula o processo de autocura e vai na memória celular, usando o princípio da cura pelos semelhantes. Então, Exatamente. eram basicamente esses os comentários. A gente tem algumas perguntas aqui que depois eu passo, quando acabar a exposição. Isso. Com relação à medicina do futuro, existe uma coisa que eu estou aguardando, assim, com muita ansiedade, que é a chamada medicina de campo, né? Que a inteligência artificial pode acelerar bastante, porque é o seguinte: pense que já desde quando eu comecei a estudar radiestesia, eu conheci um professor da USP, que é chamado Salvatore de Salvo. Ele tem um livro, ele já faleceu, mas ele tem um livro que fala da energética do psiquismo. E ele, energética do psiquismo, não, é de Jorge André, A Sinfonia da Energética, o nome do livro dele. E ele falava uma coisa interessante, ele dizia que existem certos aparatos da radiestesia e da radiônica, que se você, por exemplo, pegar um micróbio ou um micro-organismo que causa problemas para a pessoa, um vírus, ou então alguma coisa que cause dano ao organismo da pessoa, você colocar sobre determinado aparato radiônico ou radiestésico, ele vai criar um campo que destruiria com a aura, né, que destruiria esse micro-organismo, e ele morreria em qualquer pessoa que estivesse dentro daquele campo. Então, você, com isso, faria com que a pessoa pudesse se livrar de determinada virose, de determinada doença, somente entrando naquele campo. Né? Ele chamava de pilha cósmica, e ele estava fazendo experiência na USP sobre isso e faleceu. Não sei se alguém continuou o trabalho dele, ele me falou isso há algum tempo atrás, quando a gente estava falando de arquitetura, envolvendo as energias de campo na arquitetura. Então, essa é uma medicina que acredito que vai ser uma coisa a se descobrir no futuro, porque esses mesmos campos morfogenéticos que fazem a gente ter uma estrutura, né, biológica, que não é o DNA que faz a estrutura, mas os campos morfogenéticos que geram toda essa estrutura biológica que nós temos, né, que faz a memória celular, que foi falado aí por Vanessa também, que faz com que as coisas se reorganizem, e mesmo estando bem em estado, bem precário, é esse mesmo que também vai fazer com que as pessoas recuperem a saúde, mesmo estando num estado bem grave. Uhum. Na pandemia, eu fiquei surpreso de saber que o curso de Química, eles têm uns simuladores que fazem experiências químicas todas através de computador. Então, veja que a inteligência artificial chega a esse nível também. Você pode fazer milhões de experiências. O custo de alguns elementos químicos é tão grande, é tão alto às vezes, que as universidades não teriam como fazer, e às vezes também podem gerar explosões, e os computadores são capazes até de dizer quando uma reação química pode produzir uma explosão, ou produzir uma emissão de gás tóxico, alguma coisa assim, né? Então, veja como em tudo quanto é área, essa inteligência artificial vai nos ajudar, certo? E isso eu estou dizendo porque, na época da pandemia, as aulas que eram remotas tinham que ser feitas, as experiências de laboratório tinham que ser feitas assim. Na indústria também, muitas coisas que a pessoa não poderia fazer com a mão, a mecânica já permite. Na nossa área, né,
Existe uma coisa que se chama arquitetura paramétrica. Lá no Japão já tem casas inteiras que são projetadas em tecnologia paramétrica, em que ela toda construída com robôs. Aí vem a grande questão, né? Que eu vejo muitos autores, né? Tem um autor que eu aconselho, quem quer estudar um pouco sobre essa área, é esse aqui, né? Michio Kaku. Ele tem esse livro, A Física do Impossível, mas ele tem também O Futuro da Mente, O Futuro da Humanidade. Então, ele tem tanto uma pesquisa de futurismo, de futurologia, quanto de inteligência artificial. Ele estuda muito essa parte e ele fala justamente que a tendência nossa vai ser de utilizar da melhor forma possível tudo isso, e ele é um dos que estuda, né, ele pega até assim uma coisa interessante, ele pega tudo que acontece nos filmes de ficção científica e ele tenta dizer como é que hoje seria possível fazer. Até o Sim. sabre de luz de Star Wars ele mostra como que poderia ser feito hoje, o mais próximo possível, né, do que seria. Ele é muito interessante, aquele japonês do cabelo pretinho assim, né? É cabelo branco. Na verdade, Ah, hoje ele está com o cabelo todo branco, é o cabelo verdade. todo branco. É, Na foto verdade. daqui, ele está com cabelo preto mesmo, né? Mas ele hoje já está com cabelo branco. Exatamente. É que me veio na cabeça aqui a foto, mas quando você falou, me lembrei da imagem dele atual. Pois é. Então, eu disse isso tudo porque, assim, ele comenta muito essa questão de que isso pode tirar emprego de muita gente durante um período de transição, mas lembrem-se que vai ter que ter pessoas. Na verdade, é como a própria inteligência artificial diz quando se pergunta, por exemplo, se você. Digamos assim, se um computador substituiria um professor, por exemplo. E a própria resposta deles o tempo inteiro é assim: não, jamais substituiria, porque é uma atividade complementar. Ele vai ajudar a acelerar processos, a fazer você conquistar coisas que você demoraria muito tempo fazendo, e ter respostas, né, que possam ajudar no encaminhamento, orientar alunos, enfim, mas não substituir, né? Como não substitui os profissionais. Os profissionais vão ter que aprender a manipular, né? O próprio fato da economia que você consegue com a inteligência artificial gerará um produto, uma possibilidade de existirem cursos que ajudem as pessoas a manipularem a inteligência artificial e a inteligência artificial poder ser utilizada por pessoas que antes eram os profissionais que executavam aquelas tarefas. Então, aos poucos, isso vai se ajustando, né? Então, na verdade, sou muito otimista em relação a isso. Então, a gente vê aqui que a inteligência artificial na educação também vai ter benefícios incríveis. Hoje em dia já tem salas em que você pode fazer isso que está acontecendo aí, né? Aprendizado através de interatividade, como tem hoje museus interativos em que você consegue ver como era um homem das cavernas, né? Com automação, né? Com como é que chama? Eu esqueci agora, animatrônica, né, tal, essas coisas. A própria arte, né, que também tem seus recursos, obviamente tem seus limites também, porque eu disse a vocês que o processo de criação não é tão assim fácil, tão simples assim, mas ela consegue simular muitas coisas, né? A gente vê aí na internet, se for procurarem no YouTube, vocês vão ver Frank Sinatra cantando tudo quanto é música que ele não cantou na vida dele enquanto ele era vivo, porque o pessoal quer ouvir na voz de Frank Sinatra ele cantando Billie Jean, de Michael Jackson, etc. E já tem até um clipe de Michael Jackson no Faroeste cantando uma música que ele nunca compôs e que está bem parecida com o estilo das músicas que ele compõe, porque a inteligência artificial consegue fazer isso, né? E chega bem perto do que a gente espera de uma realidade, né? De uma coisa completamente nova e criativa, né? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui esse exemplo clássico, né, de quem viveu essa época assim, Luke Skywalker, né? Recentemente, num filme, na série Mandalorian, ele apareceu primeiro com mais dificuldade, não estava tão boa a simulação, mas vocês veem aqui do lado esquerdo ele, né, nos anos 70, no filme de Star Wars em 77, ele nos dias de hoje aqui no meio, como ele está, e à direita uma simulação dele jovem, porque tinham que botar ele na época em que passou o filme, né, de Star Wars, e eles simularam, aí botaram o próprio ator mexendo a boca, fazendo os movimentos, mas aí criaram o deepfake, né, com precisão cada vez melhor,
para poder reproduzir. E também, recentemente, o filme de Indiana Jones, ele teve um flashback e que mostrou o Harrison Ford novinho também, né? Na arquitetura, né, tem já, como eu já falei, né, muitas e muitas possibilidades. Curiosamente, um aluno meu conta que ele está fazendo experimentos com inteligência artificial e ele faz uma coisa bem interessante. Repare que isso daí não tem problemas éticos, isso que eu vou falar. Ele tem mais ou menos, ele tem assim, mais de 2.000 projetos já realizados no escritório dele. Aí o que é que ele faz? Ele abastece dá como input na inteligência artificial todos os projetos que ele já fez e simplesmente agrega novas características que ele gostaria que o projeto tivesse e que o usuário, o cliente dele pede que tenha o projeto. Aí, simplesmente, ele não vai estar plagiando ninguém, porque ele está usando como referências projetos que ele mesmo fez, que o escritório dele mesmo fez, e está gerando novos projetos a partir da... E principalmente se a pessoa foi a ele buscando aquele mesmo estilo, aquele mesmo caminho de projeto, de arquitetura, ele não tem problema de usar aquilo. E se ele quiser, ele pode também mudar aquele estilo, pedindo a inteligência artificial para alterar, para mudar, atender mais para o rústico, mais para outras coisas, e ele consegue isso também, né, com resultados bem interessantes. Claro que isso não vai fazer com que o projeto fique todo pronto, mas imagine o quanto ele vai conseguir agilizar o processo de elaboração. Aqui eu trouxe um exemplo de cidades, como a gente enxergaria no futuro das cidades, dentro de uma perspectiva assim, futurística meio pessimista, de certa forma, né? E aqui uma ilustração de como seria uma cidade dentro de uma visão do que hoje está se chamando de biofilia, né? Porque as pessoas estão começando a utilizar dentro da arquitetura um conceito que é o conceito de biofilia, que é o seguinte: a gente se afastou da natureza, vamos agora criar alguns elementos que nos conectem de novo com a natureza. E aí a biofilia está crescendo, crescendo e muito. Então eu acredito que daqui para frente, uma forma de compensar esse caminho mais artificial que o mundo está tomando é você trazer a natureza, né, dentro de uma maneira possível, né? E essa tecnologia é uma tecnologia que se desenvolveu através dos programas espaciais. Então, se uma pessoa quer ir para o planeta Marte, para habitar Marte, podendo ter uma qualidade de vida atmosférica lá, que ela não tem, mas que uma pessoa passaria a ter utilizando recursos vitais, recursos biológicos de geração de atmosfera artificial, que não é tão artificial porque os próprios componentes são vegetais. Então a gente consegue essa tecnologia a tecnologia da biosfera, vamos dizer assim, né? Então a busca de um novo habitat planetário para nós, para a humanidade. Isso aí tinha até uma animação, né? Ficava até se aproximando, né? Então essa busca de um planeta novo e até a condição que hoje a gente tem de explorar o espaço, a inteligência artificial tem uma contribuição fantástica. Depois que a Voyager conseguiu sair do sistema solar, ela está explorando com inteligência artificial tudo que está além do nosso sistema solar. Os planetas, os robozinhos que chegam nos planetas, vão lá, investigam e descobrem, às vezes, alguma coisa nova sobre o planeta Marte, né? E até possibilitando a exploração e a habitação futura lá, né? Então, tudo isso são condições que vão expandir nossos horizontes de aprendizado sobre o universo, né? Aqui mostrando, né, um exemplo de biosfera, né, que tentaria reproduzir a nossa realidade no espaço. E, por último, a questão da inteligência artificial dentro da perspectiva espiritual, né? E aí eu diria que o nosso caminho é esse, é o caminho de uma busca de uma era interespiritual, que é o que eu estava falando do livro que eu mostrei na estante, que é essa busca de fazer com que a gente compreenda melhor a realidade de cada religião, faça uma síntese, consiga juntar com a nossa. Eu tenho visto tantos e tantos religiosos que antes tinham preconceito com relação ao espiritismo e que não tem mais e que abrem os horizontes. A própria teoria da libertação dentro do catolicismo, que ao mesmo tempo que algumas pessoas tentam fazer digamos assim, uma vertente mais tradicional e clássica, dizendo até que as pessoas não devem perder a tradição. Por outro lado, outras percebem que isso não é perder a tradição, é dar um pouco mais de democratização ao pensamento religioso, né? Porque você pode ter
90% de concordância com aquele pensamento de uma determinada religião, mas tem algumas pequenas coisas que você pensa de maneira diferente, e isso não vai prejudicar ninguém se você tiver pessoas que pensem de alguma forma diferente, né? E tenha diferentes visões, porque isso vale para partido político, vale para religião, vale para um pensamento filosófico de um modo geral. Você que segue um partido ou uma religião, você não tem que acreditar em tudo que aquela religião diz. Cada cabeça é um mundo, você pode ter ideias próprias e juntar até, eu acredito, sobre esse aspecto eu acredito mais no budismo, sobre esse aspecto eu acredito mais na Umbanda, sobre esse aspecto eu acredito mais no espiritismo. E qual é o problema de você ter essa multiplicidade de pensamento? Você vai enriquecer a existência humana se você fizer essas conexões, essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade religiosa. E a inteligência artificial contribui com isso. Aí, para encerrar, eu trouxe aqui alguns conceitos que podem ajudar nesse sentido, que foi até pesquisado também em inteligência artificial. Tudo que a gente pode ter como resultante dessa interação entre a inteligência artificial e o futuro da humanidade, da espiritualidade. Diversidade de crenças, que eu falei nesse instante, tecnologia e espiritualidade, uma interagindo com a outra e beneficiando, como a gente já citou exemplos aqui, busca por significado e propósito, para a gente entender até melhor, porque até quando a gente aprofunda na inteligência artificial, a gente até começa a entender melhor o que é que nós somos em termos de ser humanos e seres com autonomia em relação ao mundo, etc. Espiritualidade personalizada, né? Que é aquela coisa de você ter assim a maneira de você pensar o espiritual, que eu falei nesse instante, né? Então, você, assim como na homeopatia, você tem um tratamento terapêutico específico para aquela pessoa, mais específico ainda será o caminho espiritual da pessoa, se você aprofundar as várias possibilidades que existem. A integração ciência e espiritualidade, que é muito importante que ela aconteça, né? A gente tem também as mudanças nas instituições religiosas, mudanças que vão ter que acontecer dentro desse processo de interação, né, de grandes descobertas e tudo, consciência ambiental e espiritualidade, diálogo interreligioso. Importante chamar a atenção que não é diálogo ecumênico, porque a palavra ecumênica envolve só a religião cristã, né? A palavra que está crescendo muito hoje é o interreligioso, porque várias religiões estão querendo realizar coisas em comum e o termo certo seria interreligioso mesmo, e essa interação das religiões é fantástica. Meditação e mindfulness, que é uma coisa que trouxe talvez um dos grandes caminhos de conexão entre as religiões e até entre a ciência, que é a meditação e o mindfulness em si, que o mindfulness não é meditação, né? O estado em que você pode se estabelecer para conseguir essa meditação, tá? Então, deixa eu ver, acho que esse é o último mesmo. Aí agora eu fico à disposição, se ainda tem algum tempo para conversar. Temos aqui algumas pessoas fazendo comentários e perguntas. Eu vou voltar numa pergunta, na verdade eu vou deixar essa por último para não perder o contexto aqui agora do que a gente está conversando. E tem pouco tempo que você falou, eu acho que foi quando você estava falando sobre a possibilidade da radiestesia entrar em contato com o campo morfogenético de um vírus, de um protozoário, seja lá o que for, isso ser utilizado para curar uma pessoa. Isso daí, de certa forma, tem uma semelhança com o que se faz em trabalhos magísticos, mas eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, quando você pega um endereço vibratório e direciona, né? É Sim. Bem interessante isso, dentro de uma linguagem... que você trabalha tanto, né? A gente tem como fazer por ressonância vibratória uma porção de coisas, mas assim... Miriam perguntou uma coisa aqui que eu não sei do que se trata. Se você souber, você responde a ela, por gentileza. Isso que Marcos está falando pode ter relação com a caixa orgânica de Reich? Eu também não conheço a caixa orgânica de Reich. Eu conheço a energia orgânica de Reich, né, que o William Reich que estuda a energia orgânica, mas não sei exatamente o que seria a caixa orgânica.
Mas, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, talvez seja um pouquinho diferente do que você citou agora, isso que eu falei, Adriano, porque, assim, ó, é mais ou menos assim, ó, tem muito a ver com radiestesia, porque o nome dele, né? O Salvatore de Salvo era radiestesista. Ele é como se fosse um testemunho que você cria, porque na radiestesia, se você quer achar determinado objeto, você abre o pêndulo e coloca um testemunho dentro, e aí a vibração daquele testemunho vai Uhum. ajudar você. Vai. Pode ter a ver com a assinatura que você falou, mas o que acontece é o seguinte: você pega um micro-organismo e você coloca embaixo de uma pilha cósmica, que é o que ele estava estudando na época, que é como se Uhum. fossem várias cúpulas hemisféricas, 7 cúpulas hemisféricas, uma sobre a outra, e aí você, no campo, no ponto ápice daquela pilha cósmica, como por exemplo, um terço da pirâmide é o ponto ápice da pirâmide, né? Que também tem sua função de energia da forma. Então, nessa pilha cósmica, se você bota ali uma amostra daquele micro-organismo, você cria um campo que vai destruir é um campo de verde negativo, que na verdade é um magenta, porque é o contrário do verde, está do outro lado do verde no círculo das cores. E aí você cria um campo magnético em volta que você faz com que as pessoas que entram naquele campo, elas faça com que aquela virose fique do lado de fora, porque o organismo não vai. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, no paisagismo. Infelizmente, você não mata mesmo. Eu disse que mata, mas não é bem assim, não mata. Ela é como se fosse um campo de força. Meio como que acontece, por exemplo, a alamanda catártica é uma planta, um arbusto que você bota em paisagismo, que ele é considerado uma planta inseticida. Mas ela é inseticida assim, se o inseto for lá e pegar a seiva daquela planta, ele morre. Mas como ele já tem a natureza dele de preservar a sua vida, ele não vai lá, ele cria um campo que ele já reconhece aquela situação. Repele ele naturalmente. Naturalmente. Entendeu? Então, imagine Uhum. quando a gente chegar nesse nível de medicina. A Isso é bem pessoa não vai interessante. precisar tomar remédio, a pessoa entra num campo. Um pouco. Eu fiquei espantado na época que eu era estudante, porque eu não sabia da existência, e até hoje é espantoso. Na época que eu era estudante, nos anos 80, já existia microfone de campo. Você já ouviu falar nisso? Assim, a IBM, Não. um colega meu que era mais velho do que a turma, de certa forma, ele trabalhava na IBM, ele levou a gente para a IBM e disse assim: ó, eu tenho um painel aqui que tem todas as cadeiras registradas nesse painel. Se uma pessoa da cadeira 1B, porque tinha assim, código alfanumérico, né? Fileira. Sim. Eu aperto aqui e a pessoa vai falar e o microfone vai funcionar para aquela pessoa. Se uma pessoa do lado estiver tossindo, não vai funcionar o microfone para ela, só para aquela pessoa, entendeu? Então, microfone de campo, imagine que coisa incrível isso. Então, imagine a medicina de campo vai ser assim. O seu problema é qual? Aí aciona naquele campo ali, vai ser resultante vai ser beneficiado. A Né? gente teve uma palestra muito boa aqui sobre medicina espiritual do futuro com o Dr. Paulo César Fructuoso, baseado num livro. Ele traz a partir de uma perspectiva mediúnica, ele relaciona a medicina do futuro com a mediunidade, e você já está trazendo um segundo e até um terceiro viés nisso daí, que no final pode ser de caminho. Agora, olha que interessante, um comentário de Michele. Como o sobrenome dela me parece japonês, eu não vou tentar pronunciar aqui para não virar meme. Então, eu vou falar só Michele. Ela diz uma coisa que eu assino embaixo, que essa palestra faz refletir o quanto é importante o ser humano se espiritualizar. Isso. Está em conexão com a inteligência divina. Aí eu complemento, Michele, o seu comentário, que se assim você estiver, você vai lidar com a inteligência artificial e com a tecnologia com a maior tranquilidade do mundo, sem perder a sua conexão interna, que é justamente o receio que eu tenho em relação a esses temas que nós estamos conversando aqui. O pessoal aqui está bastante otimista nos comentários. Eu não sou otimista, também não sou pessimista ao extremo, eu sou cético em relação a determinados benefícios que podem advir, porque, na minha avaliação, a humanidade é muito imatura ainda do ponto de vista espiritual
e emocional. Então, quando eu vejo a escravidão das pessoas diante de um simples aparelho como esse, eu só lembro de Huawei, como você colocou aí. Eu só lembro de Huawei. Então, assim, mas as possibilidades estão aí, a gente vai caminhar conforme quisermos, né? E tivermos condições. Mas os Não, comentários estão aqui elogiando a palestra, dizendo que a inteligência artificial vai ajudar a abrir horizontes, ultrapassar a barreira entre as religiões e etc. É, tem uma de Antônio aqui que eu acho que é interessante. Vou botar aqui a opinião dele para você comentar. certo. Na minha opinião, estamos como um liquidificador processando diversas teorias atuais e passadas para se obter o suco de uma nova ordem física e espiritual. Não há nada de concreto realmente, nem abstrato. O que é que você acha aí do Então, comentário de é isso. Antônio? Não, muita gente poderia até não estar entendendo quando a gente fala na interespiritual, na era interespiritual, na multiplicidade de pensamentos. O que é que isso tem a ver com inteligência artificial? Tem a ver porque a gente tá mexendo com uma área que é bem complicada, porque assim, se muita gente tem uma relação com Deus muito bem estabelecida, muito bem tranquila, porque são os códigos que a religião traz, ela vai começar a tentar buscar outros caminhos de outras religiões, até para poder entender o que o dela não responde em questões como essas, né? Porque vai, em determinado momento, ter que expandir, porque quando a próprios limites do conhecimento da pessoa vai como é que chama? Formar fronteira com o outro, né? Você vai ter que fundir seu pensamento com o de outro de alguma forma. É um pouco assim, um autor que eu achei muito interessante que ele fala assim, que quando a esfera de meu conhecimento se expande, a superfície de contato com o desconhecido aumenta. E se a esfera do outro está aumentando, ela está se fundindo com a sua. Então, de alguma forma, esse liquidificador, ele existe, mas ele também tem, como nós temos a nossa maneira de conceber, aquela velha história, cada cabeça é um mundo, que eu disse na estante, eu repito mais uma vez, cada cabeça é um mundo, então a gente vai ouvir a mesma coisa que todo mundo vai ouvir e a gente vai acreditar, entender, reinterpretar, rever dentro da nossa concepção. E nada impede que tenham pessoas com diferentes maneiras de conceber o mundo trabalhando juntas. Né? E é isso que vai acontecer, que está acontecendo. Eu sou muito otimista, Adriano, pelo seguinte: ó, quando a gente lê Jung, né, e a gente ouve aquela velha afirmação dele, né, de que o ser humano tem uma natureza para a evolução. A natureza do ser humano é para evoluir. Ele pode até ter coisas que estão extrapolando essa natureza. Quando é mais ou menos assim, se você corta a pele, você tem o poder de regenerar. Mas se o corte é profundo, ou se é um corte muito doloroso ou muito grande, tudo bem que vai ter problemas, você vai ter que precisar de um auxiliar. Se o corte for superficial, você nem precisa ir no médico, seu organismo já se incumbe, né, de processar a autopoiesis, aí, a capacidade de autorregeneração. Mas se for uma coisa muito complicada, vai exigir alguém. Então, por exemplo, na própria nomofobia que tem das pessoas que são muito presas ao celular, está se criando cada vez mais pessoas especializadas nisso, porque é uma crescente, realmente, e vai ter que precisar cada vez mais de psicólogos, e os psicólogos vão ajudar muito, mas a gente vai passar essa fase, porque a gente sabe que o celular também permitiu a gente um avanço fantástico. A tecnologia de muitos celulares é maior do que a de muitos computadores. O computador que foi usado para a pessoa ir à Lua não tinha a tecnologia do celular que a gente tem hoje. Então, é uma coisa que assim, um instrumento, não vou dizer arma, porque imagine, é um instrumento, uma ferramenta fantástica para a nossa evolução, né? Para a nossa capacidade de agir no mundo. Agora, como Sim. tudo, pode ser usado beneficamente ou não. Pode ter o vício ou não. A pessoa pode controlar, pode saber usar, pode saber usar com dosagem, entendeu?
Eu vou trazer só uma reflexão sobre isso para deixar claro também para o pessoal por que eu sou um tanto quanto cético e eu estou apenas observando o processo. Tem um livro muito interessante de um pesquisador francês chamado Michel Desmourguet, não sei como é que pronuncia. Ele publicou um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. E ele traz reflexões que não são necessariamente novas, isso já vem sendo objeto de estudo pelas sociedades internacionais de pediatria, mostrando o quanto que a utilização disso aqui tem comprometido o desenvolvimento neurológico, a aprendizagem das crianças e como tem causado problemas de saúde nos adolescentes, etc. E ele diz isso, ele sustenta isso no livro, que a tendência de uma geração é sempre superar a anterior. Então, em geral, os filhos acabam superando os pais, e isso é uma ordem natural, porque você se apropria até mesmo da genética que foi construída lá atrás. Então, a tendência é sempre a gente, né? Como o próprio Jung falou. Só que as duas últimas gerações estudadas por ele demonstraram uma capacidade cognitiva e intelectual abaixo dos seus genitores. Isso causou um estado de alerta, né? E nós temos muitas pessoas preocupadas com isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, ela chega a ser até mais rigorosa do que a Sociedade Americana de Pediatria, no sentido de não recomendar, em hipótese alguma, o contato de crianças com menos de 6 anos com esse tipo de aparelho. E isso a gente tem visto no dia a dia. A questão toda é essa. Eu tenho, assim, não estou estudando isso cientificamente, mas sou uma pessoa muito observadora no meu redor, e o nível de estresse e de problemas psíquicos das pessoas, para mim, tem aumentado assim de forma muito exponencial, e boa parte disso está associado a questões que você até abordou aqui, relacionadas à tecnologia. E eu imagino daqui a uns dias, quando você tiver uma inteligência artificial com condição de conversar com alguém que não tem equilíbrio emocional, de sentar numa mesa na família e vai ficar em casa conversando com isso aqui. Então, assim, eu sou cético em função do estado psíquico, emocional e da imaturidade, eu diria quase que total ignorância humana em relação ao aspecto espiritual. Assim, é uma fração muito pequena da humanidade que tem noções assim sobre a espiritualidade. Por isso é que eu sou um bocadinho cético, mas as possibilidades de desenvolvimento são estupendas. Se a gente souber direcionar isso, a humanidade voa. Isso aí, com certeza. Não, você, sem dúvida nenhuma, isso que você falou assusta, é preocupante e tudo, e é uma coisa que se assemelha ao que aconteceu com as guerras, né? Por exemplo, Uhum. ninguém. Eu não gosto muito da afirmação, meu sogro fala direto assim: pior é na guerra. Eu não gosto dessa afirmação, porque é como se a gente tivesse comparando ou usando como referência uma coisa péssima. Uma coisa Então, que é um assim, absurdo, que não dá para você ter um parâmetro, você não tem como botar como paradigma um negócio desse. mas eu estou falando isso porque ele usa como argumento isso assim, de que na guerra as pessoas conquistaram e descobriram muitas coisas que foram de grande importância para a humanidade. E assim, eu comparo de certa forma isso porque a gente descobriu, por exemplo, o TDAH, descobriu que todo mundo tem o TDAH por causa do celular. Na verdade, todo mundo sempre teve TDAH, só que em maior grau ou menor grau. O celular permitiu isso. Então, eu acredito muito na capacidade de adaptação humana. Passamos por uma pandemia, o que poderia matar a humanidade mais rápido do que um celular era uma pandemia, e a gente conseguiu rapidamente, num tempo recorde, né, uma vacina. E agora, com inteligência artificial e com a assinatura da vacina, vai ser possível conseguir até muito mais rápido se aparecer outra pandemia de outra coisa, Deus nos livre, né? Mas assim, porque a gente já tem tecnologia para poder conseguir bem mais rápido.
nós estamos numa fase em que é assustador, e essa a decadência das pessoas, o poder de pinça das crianças está diminuindo, eles estão, Muito. por conta dessa coisa da utilização, enfim, mas isso é um processo de adaptação, de transição. Eu acredito que tudo isso faz parte da nossa evolução, está tudo no plano divino, entendeu? Então, eu não sou pessimista nesse sentido, porque eu acho que ele está acima de todos nós na criação desse processo todo, e nós temos condições de passar por experiências ruins e depois superá-las e conseguir resposta para isso. Afinal de contas, nós temos uma inteligência natural humana para poder conseguir ultrapassar tudo isso, né? Felizmente, que é uma inteligência que é melhor do que a artificial. Com certeza. Com certeza. É isso aí, pessoal. Já estamos com 1h50. Não vamos mais abusar também do tempo do professor Marcos. Poxa, tinha alunas minhas aí, né? Tinha algumas alunas aí que falaram. Tem Andréa, que é nossa amiga lá André, do maravilha, ambulatório, ela foi sua aluna. Quem mais maravilha. que foi a aluna aqui, o aluno do professor Marcos? Bota aí nos comentários só para a gente saber. E espero ter você aqui no ano que vem. Nós vamos fazer uma organização da agenda anual do Ponto Espiritualidade. Eu já estou conversando com algumas pessoas para me ajudarem em relação a isso. Sim. Quero entrar em janeiro já com tudo organizado. Isso para mim é muito bom, que eu fico livre Você fala para... presencialmente? Não, na internet. Ou, como você mora em Salvador e eu também, a gente pode até marcar de fazer presencialmente, vai ser legal. Sim, sim. A gente pode ter essa experiência também. E aí a gente vai entrar em contato para poder combinar. Na semana que vem eu vou fazer uma palestra aqui, pessoal, sobre Sai Baba. Eu vou aproveitar que dia 23 seria o aniversário dele, se ele aqui estivesse encarnado. A palestra vai ser no dia 22. Aliás, que eu saiba, ele está encarnado, mas não como Sai Baba. Mas sendo de noite aqui, 22, na Índia já é dia 23, então é basicamente quando ele nasceu. E eu vou conversar um pouquinho sobre quem é Sai Baba, quais foram as minhas experiências com ele. Enfim, vou tentar ser o mais claro possível em relação a isso. Devo usar umas 2h30, mais ou menos, para ter uma conversa. E eu chamo vocês para a gente participar. E eu passo agora a palavra para o professor Marcos Queiroz se despedir de vocês. Eu faço parte até de um grupo de Sai Baba, eu vou fazer a divulgação lá. Legal. Pessoal, Legal. até quando eu divulguei da palestra, disse, Adriano, que participa, que também é adepto de Sai Baba também e tal, é isso mesmo. Então, pessoal, eu espero que tenha servido para vocês essa palestra, que é um assunto também que me mobiliza e eu acho que a gente precisa, né, não conseguimos cobrir, obviamente, tudo que precisaria ser falado. Tem muita coisa para ser abordada ainda e descoberta também, né? Mas eu espero que o pouco que a gente pôde trazer aqui tenha sido útil para vocês, para fazer as reflexões de vocês, né? E é isso. Eu agradeço terem ficado aqui até agora, terem participado dessa live. Para os que também vão assistir em outro momento, eu também agradeço a participação, tá? E a oportunidade que a Adriano deu para trazer aqui para vocês essas ideias. Não, sempre bom. Pessoal, curte aí, compartilha. Eu não sei fazer isso, não é minha cara, né? É minha cara pedir curtida, dá like, compartilha. Eu tenho até que aprender a fazer Inscreva no isso. canal, Se inscreva no canal, seja membro, não sei o quê. É minha cara isso, né? Mas assim, ó, ajuda aí, dá uma força para que as coisas cresçam, se desenvolvam. A gente está precisando de uma sede própria aqui em Salvador. O ambulatório já está muito pequeno para a quantidade de pessoas que procuram. A gente tem um projeto do Ashram para ser construído na Chapada Diamantina. Então, tudo isso passa pelo crescimento do ponto de espiritualidade. Então, quem quiser e puder ajudar, são atitudes mínimas. Curtir, compartilhar, comentar nos vídeos, coisas pequenas que ajudam bastante.
Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo encontro. Vou encerrar a transmissão.